Olha, com alegria que nós chegamos até você com o programa Andando com Cristo neste dia. E este programa, você já sabe, é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados, que tem a alegria de chegar até você com a Palavra de Deus. E nada melhor do que também aprendermos aquilo que são os preceitos que a Palavra de Deus nos ensina para o nosso bem. Esses preceitos, um deles é a gratidão. Hoje eu quero fazer um convite para você que nos acompanha. Dia de Ação de Graças está chegando, 24 de novembro é o Dia Mundial de Ação de Graças, e o programa hoje ele vai focar um pouco a beleza do Dia de Ação de Graças no mundo todo e também aqui no nosso meio. A Igreja Presbiteriana todo ano comemora com muita alegria, com muita dedicação, o Dia Mundial de Ação de Graças. Nós servimos um café da manhã com os nossos vizinhos do comércio da igreja ali, em torno da igreja, a quadra. E também lembramos as famílias da beleza, da importância desse dia. No próximo programa você vai ver as imagens do Dia Mundial de Ação de Graças, tá certo? Além disso, eu já quero começar também a convidar você e a sua família para a nossa programação de Natal. Nós vamos ter uma programação de Natal bastante ampla este ano, e começa logo no segundo domingo de dezembro, a cantata de Natal das crianças, dia 10 de dezembro. Depois, no dia 18, nós vamos ter a cantata de adultos, e no dia 22 de dezembro vamos ter um concerto de piano, só com músicas natalinas, lá na igreja. Nosso irmão André Matos, pianista da igreja da cidade, vai estar fazendo um concerto muito especial de piano. Você é nosso convidado para participar desta programação da igreja, tá bom? Então, guarde aí, nós vamos fazendo a divulgação destas programações aqui no programa Andando com Cristo. Não saia daí, nós vamos para um intervalo e voltamos já para meditarmos sobre a perseverança. É uma belíssima orientação da Palavra de Deus, um desafio da Palavra de Deus para nós. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração, com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Drogaria Auxiliadora, há mais de 30 anos oferecendo uma linha completa de medicamentos com os mais conceituados laboratórios, perfumaria, maquiagens, tinturas para cabelos e vários suplementos para academia. Você encontra também artigos para presentes, bijuterias, semijoias, bolsas, brinquedos e muito mais. A Drogaria Auxiliadora é referência em medicamentos genéricos e similares. Agora também com a rede Remédio Barato, com descontos de até 70%. Não deixem de conhecer o Juntal, que contém ômega 3, 6 e 9 e combate o envelhecimento precoce. A Drogaria Auxiliadora tem 2 endereços, Avenida Marcelino Pires, 2555 no centro, e Avenida Marcelino Pires, 4473, Cabeceira Alegre, em Dourados. Mais informações, 3420-3131. Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados, uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação.
para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos, marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Nós vamos hoje falar sobre a perseverança. Antes, eu quero só fazer uma correção. A cantata de Natal das Crianças, eu disse no dia 10, mas será no dia 11 de dezembro, no domingo, dia 11 de dezembro, segundo domingo do mês, tá bom? Olha, nós vamos ler hoje um texto de Hebreus, capítulo 3, 12. Hebreus, capítulo 12, nós vamos falar sobre a perseverança. Fala assim também... portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e o consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossas almas. Meu querido telespectador, nós vamos falar hoje de perseverança, porque é um assunto extremamente importante para os nossos dias. O homem não consegue viver sob pressão, ele tem dificuldade de viver sob pressão, por mais que este mundo seja um mundo de aflição. Quando vêm as pressões da vida, as lutas da vida, todo mundo começa a esmorecer, começa a enfraquecer. Alguns começam até mesmo a abandonar o barco e desistir de um projeto, tantas coisas. E todas as vezes que estamos sob pressão, a tendência é querermos esmorecer e abandonar os nossos projetos. A perseverança, a palavra quer dizer também paciência, é aquela persistência em alguma coisa. Perseverar é persistir num projeto, perseverar significa ter paciência nos momentos de aflição e persistência nos momentos de luta. Isso é perseverança. A palavra de Deus fala muito de perseverança. Perseverança retrata a saúde da alma de um homem, de uma mulher, de um cidadão. Perseverança demonstra constância, e constância demonstra a saúde da alma. Um cidadão saudável, uma alma saudável. Do ponto de vista da fé, um crente saudável, perseverante, persistente, paciente na hora das tribulações, persistente nas lutas, que não abandona o barco por qualquer motivo, por qualquer problema. Vamos falar, por exemplo, sobre o casamento. A perseverança no casamento é que nos faz suportar as lutas, as adversidades deste tempo que nós estamos lutando aqui nesta terra, criando a nossa família. Quantos maridos pensam em desistir do lar, não perseverar? Outras vezes a mulher, outras vezes filhos querem sair de casa. Perseverança. Quando você pega a palavra perseverança e aplica, por exemplo, ao trabalho, perseverança no trabalho. Se você for olhar as dificuldades, você vai mudar de trabalho de tempo em tempo, de ano em ano, de temporada em temporada, você vai querer mudar de trabalho, mudar de profissão. Perseverança. A palavra perseverança aplicada ao trabalho significa que você não vai abandonar o projeto por qualquer problema, por qualquer inconstância. Nós, por exemplo, se formos olhar as lutas deste mundo agora com respeito à nossa fé, nós
Iríamos abandonar o barco muitas vezes quando a igreja passa por lutas, por provações, por adversidades, ou quando nós temos que enfrentar as perseguições deste mundo. Olha o que é feito com a nossa fé nesse país que nós vivemos. Todos os dias tem alguém tentando massacrar a fé cristã, é o ateísmo de um lado, são movimentos liberais de outro, são mau testemunho de outro. Se você for olhar, todo dia tem um desafio para levar você a abandonar a fé. Esses dias a imprensa está dando muita ênfase aí na prisão do ex-governador do Rio de Janeiro, Garotinho, e me chamou a atenção como que a imprensa tem uma facilidade para querer expor a igreja ou querer ridicularizar a fé evangélica no nosso país. E na reportagem a pessoa fez questão de dizer ex-governador do Rio, evangélico, citando o nome da sua igreja, que inclusive a nossa igreja. E eu fiquei olhando aquilo, falando, como que a imprensa tem essa maldade? Porque no dia seguinte foi também preso outro ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, e até agora eu não sei a religião do Cabral, se ele é católico, se ele é espírita, se ele é ateu. Até agora eu não sei a orientação religiosa dele, mas do Garotinho o Brasil inteiro sabe. Há uma maldade, nós temos que saber ler essas coisas. E se não formos perseverantes, nós vamos começar a enfraquecer por causa de tanto massacre contra a fé no nosso país. Nós temos que fazer a leitura disso. A Bíblia manda a gente ser simples como a pomba, porém prudentes como a serpente. Nós temos que ver que há uma maldade, todo dia massacrando a família, todo dia massacrando a fé, apoiando umas minorias contrário a uma minoria barulhenta, em detrimento de uma maioria silenciosa. Não saímos nas ruas, não gritamos nas praças, não invadimos as instituições de ensino. Eu acho um absurdo isso. Quase não poder ter um vestibular porque 70 alunos invadiram a universidade e as autoridades não têm força para ir lá e fazer valer a lei e fazer valer a ordem social. Eu estou ficando admirado com esse país nosso. Se não formos perseverantes, nós vamos começar a esmorecer, amarelar, enfraquecer. E não é tempo de amarelarmos e enfraquecermos, é tempo de erguer a nossa voz. Clama em plenos pulmões, diz a palavra de Deus ao profeta. Clame pela justiça, uma justiça realmente justa. Nós vamos ter que parar de ficar no anonimato e colocar a nossa cara para bater e colocar a nossa face na rua para que as pessoas vejam que nós não temos vergonha de sermos o que somos, crentes em Jesus Cristo. Mas não precisa de invadir nada, não precisa quebrar patrimônio público, não precisa de invadir a Câmara, o plenário, né, a Câmara Municipal. Eu fui uma vez assistir uma reunião da Câmara Municipal para votação do Plano Municipal de Educação, onde eu vi menos educação foi nos profissionais da educação. É impressionante como que nós vamos lidando com a sociedade assim. Então, perseverança, meu querido, você que está me ouvindo aí, é perseverança, é palavra de ordem. Quando nós não temos convicção do que fazemos, não dá para ter perseverança, tem que abandonar mesmo. Quando a gente não tem convicção do projeto que estamos nele, pode abandoná-lo a qualquer momento. A nossa fé não é algo a se abandonar, a fé é dom de Deus, não é um projeto falido, não é mais uma teoria sem visão de realidade, não é mais uma teoria tirada de trás da orelha, ou que nascida aí há 200 anos atrás e revolucionou o mundo porque atendeu à incredulidade do homem natural, e é claro que ela vai ter som nos ouvidos da incredulidade, mas não é esse o nosso caso. Nós proclamamos uma fé em Cristo, nós proclamamos uma salvação,
Nós proclamamos o Cristo crucificado, que morreu numa cruz para nos salvar e ressuscitou no terceiro dia, está vivo. A igreja prevalece em todas as artimanhas deste mundo e persevera. A perseverança dos salvos, a perseverança da igreja é exatamente porque o cabeça da igreja morreu, mas ressuscitou, está vivo. É o Senhor Jesus Cristo, a quem nós tributamos honra, glória e louvor. Perseverança é porque há uma convicção. Onde não há uma convicção, não tem como haver perseverança. Onde não há uma convicção real, também não é uma ideologia, é uma convicção real, é uma certeza. E o texto aqui está nos falando de perseverança. E perseverar significa exatamente isso, persistir. Não amedrontar na hora das provas, das tribulações, das adversidades. Não se deixar abater porque há um grito, uma massificação da sociedade tentando impedir a voz da igreja de pregar o evangelho, cumprir o que Jesus disse: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Também não falamos aqui de um evangelho qualquer. Nós falamos de um evangelho santo, puro, de alguém não que deu a sua vida meramente por um martírio, por uma causa, não. Nós falamos do Filho de Deus que por amor veio a este mundo para morrer na cruz para nos salvar. E a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós estamos falando do Filho de Deus, que foi enviado a nós para restaurar a nossa comunhão com Deus. Há um Deus que nos ama, há um Deus que se importou conosco, há um Deus que olhou para a nossa miséria humana, refletida nestas muitas coisas que nós já citamos aqui. Há um Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, que tem um reino. O seu reino é cósmico, ele dirige, ele governa sobre as coisas visíveis e invisíveis. Ele estabeleceu um tempo para a história, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A história tem início nele e fim nele, e ele há de consumar o seu reino, voltará em poder e glória para estabelecer o seu juízo sobre a terra, julgar todas as coisas, todas as inverdades, todas estas ideologias furadas, julgar todas as coisas, e homens e mulheres darão conta de si diante dele. Mas, por outro lado, é ali que ele vai demonstrar a glória, a grandeza da sua graça, na salvação de todo aquele que nele crê, na salvação de um povo que a Bíblia chama dos eleitos de Deus. Ele será glorificado na salvação deste povo por quem Cristo morreu na cruz. Por isso que nós podemos perseverar, porque nós não estamos num projeto falido, frustrado. Não é um projeto de poder, não é um projeto de política, não é um projeto de domínio temporário. Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. E nós temos um projeto muito maior do que qualquer projeto de poder. Por isso que a palavra de ordem do nosso programa hoje, para chamar a sua atenção, é perseverança. Não te deixe esmorecer, persista. Nós vamos voltar no segundo bloco para ver como que esse texto nos ensina a persistir, tá bom? Não saia daí, nós vamos voltar já. Eletrocar Centro Automotivo, uma empresa que possui profissionais especializados e altamente treinados para cuidar do seu veículo. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos, baterias com garantia e durabilidade, troca de óleo com as melhores marcas do mercado.
E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Mais informações, 3422-7507. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg é administradora e corretora de seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Instituto Cardiovascular de Dourados. Tecnologia e equipamentos modernos para realização de exames. Ecocardiograma, Doppler de carótidas e membros, eletrocardiograma, Holter 24 horas, teste ergométrico e mapeamento ambulatorial de pressão arterial. Tudo acompanhado e monitorado por uma equipe altamente treinada e especializada, garantindo aos seus pacientes resultados precisos em seus diagnósticos. Instituto Cardiovascular de Dourados, Rua Major Capilé, 1592, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3021 1135. Voltamos aqui no segundo bloco do programa Andando com Cristo. Quero agradecer mais uma vez a sua companhia aqui no programa. Estamos falando hoje de perseverança. Talvez você esteja precisando de perseverar também em alguma área da sua vida, mas não deixa de perseverar, atentar à palavra de Deus. O texto que nós lemos de Hebreus fala assim, que a perseverança ela tem um princípio fundamental. Olha aqui, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha. Esse texto começa dizendo, portanto também nós. A verdade é que nós somos chamados aqui a perseverar, também nós. Por que também nós? Hebreus 12 vem depois da galeria dos heróis da fé de Hebreus 11. Leia Hebreus 11, pega aí a sua Bíblia, abra em Hebreus capítulo 11 e leia a galeria dos heróis da fé. Homens que perseveraram, mulheres que perseveraram na sua fé, neste projeto maravilhoso que Deus tem para o homem no Evangelho, em Jesus Cristo. Eles perseveraram. Aqui conta a perseverança dos nossos irmãos do Antigo Testamento, desde Abraão, Isaac, Jacó, Noé, conta lá de Noé, a perseverança de Noé, conta a perseverança dos grandes homens da Bíblia, os heróis da fé, como são tratados aqui, a perseverança de Josué, de Caleb, a perseverança de Davi e tantos outros, e depois fala assim, homens dos quais o mundo não era digno. E conta não só a perseverança deles, mas conta também as lutas, os sofrimentos desses homens. Alguns foram cerrados pelo meio, outros foram passados ao fio da espada, outros foram jogados na arena para lutarem com os leões, outros, por sua vez, foram incendiados vivos, presos, foram forçados a blasfemarem contra Deus, mataram seus filhos, sua esposa na sua frente, e a história é tão rica em detalhes destes que foram mártires da fé cristã, e continua acontecendo, os estados muçulmanos continuam matando os cristãos, e no nosso país eles só não matam os cristãos porque não podem, se pudesse provavelmente fariam o mesmo. O ódio tem crescido contra a mensagem da cruz de Cristo, o Evangelho da graça de Deus, mas
O texto de Hebreus narra a história destes grandes heróis da fé, e o capítulo 12, para nos chamar à perseverança, fala também nós. A impressão que eu tenho é que o autor de Hebreus gostaria de incluir você e eu nesta galeria dos heróis da fé, aqueles que perseveram, aqueles que não se deixam abater pelas lutas deste tempo, desta vida, e fala que também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, o conselho que ele nos dá é esse: desembaraçando-nos do pecado, que tenazmente nos assedia, desembaraçando-nos de todo o peso, corramos com perseverança. Observa só, a desembaraçar do pecado. Não é também porque nós somos cristãos nesse país que nós não temos que dar um bom exemplo, muito pelo contrário. O evangelho, ele deve ser pregado por palavra e pelos bons exemplos. Os bons exemplos não nos salvam, quem salva é Cristo, mas eles ornam a mensagem do evangelho que nós pregamos. Eles colocam aquele enfeite maravilhoso no evangelho que nós pregamos, uma boa ética, um bom testemunho, bons princípios, e tantas outras coisas que tem que acompanhar a mensagem do evangelho na boca daquele que prega e no testemunho daquele que prega. Não quer dizer que nós concordamos com tudo que acontece no meio evangélico ou no meio cristão no nosso país. Há muita coisa que precisa de uma reforma religiosa, de um avivamento espiritual que venha extirpar estas escórias do pecado do coração dos homens, para que eles possam caminhar na presença do Senhor em novidade de vida. Por isso que o texto fala que também nós, desembaraçando-nos, nos livrando de todo mau testemunho, do pecado que tenazmente nos assedia, do peso que nos atrapalha de proclamar o evangelho alto e bom som, com a liberdade que nós temos em Cristo. Então, desembaraçando, mas também nós, aqui nos mostra o valor da perseverança. Em seguida, o texto nos mostra o exemplo da perseverança. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e o consumador da fé, Jesus. Jesus é o maior exemplo de perseverança que o mundo conhece. Não é só que o cristianismo conhece, é que o mundo conhece. Jesus é o maior exemplo de perseverança. Ninguém nunca foi tão perseguido quanto ele. Ninguém nunca teve tamanha oposição como ele. Ninguém nunca sofreu na pele a culpa do pecado como Jesus sofreu quando ele levou na cruz os nossos pecados. Ninguém nunca se submeteu a um sofrimento tão profundo. Até porque, quando os homens sofrem, muitas das vezes sofrem consequências da sua própria desobediência ou a consequência do pecado no sentido mais amplo, o pecado dos nossos primeiros pais, que nos afetou, e nós vivemos duras provas por causa disto, mas Jesus nunca cometeu pecado algum. Quando um pecador sofre, a sua consciência se justifica, porque ele sabe das suas limitações, mas Jesus, ele sofreu de uma forma diferente de nós, porque ele nunca cometeu pecado algum, nem dolo algum foi achado nele, nenhuma maldade, nenhum pecado, nenhuma arrogância, absolutamente não. Jesus é o grande exemplo de perseverança. Ele começa o seu ministério, quantos queriam tirá-lo do foco do seu ministério, e ele dizendo: o meu reino não é deste mundo. Outra hora ele dizendo: eu e o Pai somos um, o que o Pai me confiou, isso farei, a vontade do meu Pai é que eu passe por isso. E até no Getsêmani Jesus ora dizendo: Pai, se possível, passa de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade, e sim a sua. Ninguém sofreu como Jesus sofreu. Ele é o grande exemplo de perseverança, porque se por um lado ninguém sofreu como ele, por outro lado ninguém perseverou como ele.
aquela persistência, aquela paciência de submeter a vontade de Deus, de levar sobre si a culpa do nosso pecado. Ele se fez pecado por nós. O sofrimento de Cristo na cruz foi um sofrimento pleno, amplo. Ele suportou todas as coisas por amor de nós. Jesus é o exemplo de perseverança. Por maior que seja a sua luta, por maior que seja a sua adversidade, por mais trágica que seja a sua história, e por maior que seja a justificativa que você apresente para não perseverar, eu tenho que te dizer uma coisa: você não é o grande exemplo de perseverança. Cristo é o grande exemplo de perseverança. Corramos com perseverança, então, olhando para Jesus, olhando para aquele que suportou tamanha oposição dos homens contra si mesmo, olhando para aquele que suportou todo o peso da cruz, a ignomínia da cruz, a vergonha da cruz, a rejeição da cruz, a malignidade do pecado que foi lançado sobre ele. Ninguém sofreu como Jesus sofreu. Jesus é o nosso grande exemplo de perseverança, porque também ninguém perseverou como ele. A Bíblia diz que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Talvez você esteja desistindo aí por qualquer razão. Olhe para Jesus. Além disto, a Bíblia nos chama não só para olhar para o exemplo de Jesus, mas também ela nos manda considerar a perseverança. Devemos considerar a perseverança. Isso é mais ou menos assim: faça uma avaliação da sua vida, como está a perseverança, a sua perseverança. Porque quando nós estamos doentes espirituais ou espiritualmente enfermos, uma das características da alma enferma é a inconstância. Muitas vezes Deus reclama de Israel, dizendo que Israel era inconstante. Ele começava a andar com Deus e desanimava. Quantas pessoas são inconstantes? Começam a caminhada com Deus e logo desanima. Começa um projeto de buscar a Deus e logo desanima. Começa um projeto, seja da família, do casamento, seja de uma tarefa no reino de Deus, e desanima. A perseverança deve ser considerada, nós devemos considerar a nossa perseverança. O versículo 3 fala assim: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossas almas. Meu querido telespectador, considere a sua perseverança. Se você é uma pessoa perseverante, ou se você é uma pessoa inconstante, o vento sopra para lá, vai para lá, o vento sopra para cá, vai para cá, você é inconstante. A Bíblia diz que o ímpio é inconstante. Ele é como a folha que o vento dispersa. Se venta para a direita, ele vai para a direita, se venta para a esquerda, ele vai para a esquerda, enfim. Ele é como a palha que o vento dispersa. Então, a perseverança é para não sermos inconstantes, não ficarmos ora para lá, ora para cá, ora frio, ora quente, ora morno. A perseverança nos dá uma estabilidade na nossa vida emocional, na nossa vida espiritual, na nossa vida social. A perseverança é um termômetro da alma. E quando nós tratamos a perseverança como a Bíblia nos ensina, de resistir, de persistir, e como Cristo, que foi obediente até a morte e morte de cruz, como ele que suportou tamanha oposição dos pecadores, o texto diz: considerai a perseverança, para você não ficar aí desmaiando em sua alma. Desmaiar na alma é uma expressão muito interessante da Bíblia. Às vezes também é chamada de ânimo dobre. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, disse Tiago.
Ânimo dobre é como se você tivesse dupla personalidade. Ânimos é alma, dobre é dupla. É como se você fosse um homem ou mulher que tem duas almas. Ora, muito perseverante, firme, ora, muito inconstante. Ora um, ora outro. Isso é desmaiar em vossa alma. Isto é o ânimo dobre. Isto é você não ter uma alma, um ânimo de persistir pelo bom caminho. Então considerai a perseverança, considera como que está a sua vida de perseverança diante de Deus, diante da sua família, diante da sociedade. Porque aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores foi perseverante até a morte e morte de cruz. E agora nos manda também sermos perseverantes. E a palavra de Deus diz mais. Ela diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. A perseverança confirma dia a dia a nossa salvação. Eu não posso crer que um crente, uma vez salvo pela graça de Deus, que o Espírito Santo veio morar no seu coração, eu não posso crer que ele perde a sua salvação quando ele enfrenta alguma adversidade na vida. Ele pode perder a alegria da salvação, ele pode perder temporariamente aquela comunhão gostosa com Deus, mas perder a salvação nunca, jamais. Então a perseverança, ela faz parte do caráter do cristão, ela faz parte da vida do cristão. E não somos de amarelar aí por qualquer grito da sociedade ou da imprensa. Nós não somos de amarelar por qualquer pressão deste mundo, porque a perseverança nos coloca diante de uma firme convicção. Eu sei em quem tenho crido e Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então seja perseverante. Correi com perseverança a carreira que nos está proposta em Jesus Cristo. Que Deus assim te abençoe e te fortaleça. E não saia daí, nós vamos para o intervalo e voltamos para concluir aqui hoje o programa Andando com Cristo. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações, 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Livraria da Bíblia, onde você encontra todas as novidades em artigos evangélicos, como CDs, DVDs originais, Bíblias de vários tamanhos e modelos, artigos para presentear em todas as ocasiões. Não percam as promoções de livros e Bíblias com preços especiais. Livraria da Bíblia, Rua Rael Bonfacker, 2952, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3427-0379. A Livraria da Bíblia atende de segunda a sábado, das 8 às 18 horas. Livraria da Bíblia. Nós vamos concluir aqui o programa Andando com Cristo. Não posso fazer isso sem antes agradecer a sua audiência, a sua companhia. Hoje aqui estivemos falando sobre perseverança. E nós vamos orar pedindo a Deus que te dê perseverança. Talvez você precise de voltar para a igreja, talvez você precise voltar para a sua família, talvez você esteja desanimado, pensando em desistir, você precisa de perseverar. A palavra não serve para qualquer coisa, não dá para você aplicar perseverança a qualquer projeto,
porque a perseverança ela está ligada a correr com perseverança a carreira que nos está proposta em Cristo. Se você estiver tentando perseverar num rumo errado, você não está entendendo direito o significado da palavra perseverança. Não é perseverar no erro, é perseverar em Cristo, perseverar nos propósitos eternos de Deus. Vamos orar, vamos falar com Deus nesta hora. Senhor Deus, nós agradecemos este momento aqui com os nossos telespectadores, agradecemos a bênção da perseverança e saber que o Senhor Jesus nos deu um grande exemplo de perseverança. Abençoe aquele que nos ouve agora, Deus, se porventura ele precisa perseverar em fazer o bem, perseverar nos teus caminhos, seja o momento do Senhor estender a tua mão sobre ele e abençoá-lo, para que seja perseverante. Recebe a nossa gratidão e confirma o nosso coração no Senhor mais e mais, para perseverarmos firmes até o fim. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Olha, muito obrigado da sua companhia aqui na TV Gran Dourados, programa Andando com Cristo da Igreja Presbiteriana de Dourados. E não saia daí, continue na programação da TV Gran Dourados, a TV da família Douradense. Que Deus o abençoe e até o nosso próximo encontro.